Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula a gente vai resolver uma questão que foi retirada da prova da Transpetro de 2011 para engenheiro de produção júnior, a banca é a 6 Gran Rio. Vamos então para a questão. Uma empresa industrial processa minério para obter um determinado metal. De cada tonelada de minério processado, ela extrai 30 kg do metal para venda a seus clientes. Essa característica de processo produtivo tende a fazer com que a empresa se localize. Então, qual é o tema que a gente está aqui? É aquele tema de fatores que impactam, os principais fatores sobre a definição da localização. Se a gente for lá naquela videoaula, que a gente abordou sobre isso, a gente tem um exemplo muito parecido com esse que foi dado aqui, que é o exemplo do minério de ferro, que a gente comentou. No caso do minério de ferro, que é o mesmo que está sendo tratado nessa questão, o volume de entrada de matéria-prima, aqui no caso, é de 1 tonelada. É um volume muito grande. Já o volume de saída, que é o do produto acabado, é só 30 quilos, é muito pequeno. Ora, nesse caso, por conta disso, como o volume de entrada é muito grande, é muito mais interessante a gente ficar próximo dos nossos fornecedores de matéria-prima, porque a gente consegue reduzir muito o custo de transporte. E como o nosso volume de saída é pequeno, a gente não tem tanta necessidade de ficar próximo dos nossos clientes, porque o custo de transporte vai ser pequeno, uma vez que esse volume é muito menor. Então, se a gente for comparar 1 tonelada com 30 kg, é muito interessante que a gente fique próximo dos nossos fornecedores. Tá bom? Então, vamos ver as alternativas. Essa característica de processo tende a fazer com que a empresa se localize próximo da sua fonte de matéria-prima, que é o minério. Ponto. Essa é a resposta. Então, nesse exemplo, claramente, devido ao alto volume de input, a alternativa que mais se adequa, que traz o fator determinante, o principal fator dessa localização, é se aproximar, estar mais próximo da sua fonte de matéria-prima, que é o minério. Aí, letra B, próximo dos compradores? Não, como o volume é baixo, não tem necessidade de ficar próximo dos compradores. Na mesma região que seus concorrentes, a gente viu que essa característica, esse fator, só tem impacto se a gente for ou um prestador de serviço ou algum estabelecimento comercial. No caso de ser uma empresa industrial, que é o exemplo que a gente está tratando, essa não existe, esse fator ele não tem muito impacto. Na região com menor custo de mão de obra, não necessariamente. Se, por exemplo, for uma indústria altamente automatizada, que necessita de uma mão de obra mais especializada, mais qualificada, não necessariamente contratar o de menor valor vai ter algum impacto. Uma vez que a gente poderia precisar de uma mão de obra mais qualificada, que não necessariamente é a mão de obra mais barata, tá? E a área com maior vantagem fiscal, também não necessariamente isso vai impactar. O que vai mais impactar é justamente a proximidade com o nosso fornecedor, que é a nossa fonte do minério, de matéria-prima de minério. Tá bom? Então, nos vemos na próxima videoaula. Valeu!